ver, hein? Mulherada falou que vai dar lugar. Vamos colocar em pé? Só peço para você colocar em pé para a gente fazer esse exercício. Sei que você está cansado, mas a gente aguenta um pouquinho. 1 Samuel 30, versículo 18. O tema da mensagem é quando tudo se volta contra você. 1 Samuel 30, versículo 18. Davi recuperou tudo. Poderíamos parar aqui, né? Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem uma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Você consegue dizer para alguém: você vai recuperar tudo? Pode se assentar. Tem uns pentecostal aí? Esses dias eu fui pregar numa igreja, e aí tinha uma igreja grande, tinha um povo lá no fundo dando glória. Eu falei: parece o povo da minha igreja. E era membro daqui que foi lá. Falei: eu sabia que tinha um povo barulhento aqui, era da igreja da Saranda. Dá sua atenção para mim aqui. 12 dias antes de Davi ser coroado como rei de todo Israel, ele enfrentou a maior oposição da sua vida. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 29, que enquanto Davi estava lutando uma guerra política ao lado dos filisteus, os amalequitas invadiram a cidade de Ziclague, que era a cidade onde Davi, sua família, seus soldados estavam hospedados. Diz a Bíblia que os amalequitas saquearam toda a cidade. Os amalequitas levavam a fama por serem homens cruéis, pois costumavam atacar as suas vítimas pelas costas, como fez com o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e versículo 18. Geralmente os amalequitas costumavam atacar de forma estratégica as suas vítimas. Eles invadiam a cidade, pegavam as mulheres e as crianças, furtavam as provisões e os bens, e por final eles colocavam fogo em toda a cidade. Foi isso que os amalequitas fizeram com Ziclague, que era a cidade de Davi. O alvo dos amalequitas em Ziclague foi as 2 esposas de Davi, seus filhos, as mulheres dos seus soldados, as crianças, os animais, os recursos da terra. O próprio texto que lemos diz que não sobrou nada. Vamos lá, não sobrou. Foi um ataque cruel. Foi tão cruel que não visava apenas roubar os bens de Davi, mas atacar a alma de Davi. Repito, foi um ataque tão cruel que os amalequitas não quiseram apenas saquear a cidade, mas quiseram destruir com o coração de Davi. Quiseram parar com Davi. Davi saiu de uma guerra ao lado dos filisteus, e agora ele está entrando em outra guerra, voltando para a sua cidade. Isso aqui não é normal. Ninguém sai de uma guerra querendo entrar em outra. Sim ou não? Ninguém sai de uma guerra buscando entrar em outra adversidade. Eu nunca vi ninguém orar assim: Deus, quando essa guerra terminar, coloca outra na minha frente. Eu nunca vi ninguém orar dizendo: Deus, quando eu sair dessa luta, eu quero uma luta tão grande que me coloque na UTI. Não, conta-nos a história que da noite para o dia, Davi perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu suas esposas, perdeu seus bens, perdeu sua cidade, perdeu sua paz, perdeu tudo. E a Bíblia vai contar que quando Davi voltou da guerra com seus 600 homens, a cidade de Ziclague estava toda queimada e destruída.
Eu quero que você imagine a cena comigo: 600 homens voltando de uma guerra, com saudade das esposas, com saudade dos filhos, com saudade do aconchego da casa. 600 homens com os pés empoeirados, com as espadas banhadas de sangue. Homens que estavam noites e dias sem dormir, famintos, exaustos. Tudo que eles queriam era um banho, era descansar. Imagina eles voltando depois de 3 dias caminhando no deserto. E quando eles vão voltando para a cidade, pensando que a cidade estava do mesmo jeito que estava quando eles saíram, eles veem um fogo alastrando pelas casas, eles veem fumaça, e eles começam a observar a longa distância e percebem que aquele fogo não era um fogo normal, mas era um fogo que saía da cidade de Ziglag. Os soldados vão correr para dentro da cidade, e quando eles correm para dentro da cidade, eles vão encontrar os muros da cidade destruídos, as casas foram queimadas, os barris de cereais estavam vazios, não havia choro de criança, não havia as boas-vindas das mulheres. Literalmente Ziglag, que era a cidade de Davi, estava totalmente destruída. Vou repetir: a cidade inteira estava totalmente em ruínas. Da noite para o dia, a cidade virou cinzas. Eu imagino os soldados de Davi correndo em meio aos escombros, dizendo: cadê minha família? Um olhando para o outro. Talvez o mais experiente tirou a espada, pensando que havia ainda inimigos no campo, mas um correu, abriu a porta e viu a cama vazia. Outro disse: cadê a minha mulher? Imagina 600 homens especialistas em guerra, aptos para matar e morrer pelo rei, procurando as esposas, os filhos, os animais, mas eles não encontraram absolutamente nada, porque os amalequitas não somente levaram as suas esposas, seus bens, seus pertences, como destruíram a cidade inteira. Diz a Bíblia Sagrada que a alma de Davi se abateu. É isso mesmo que você ouviu. A alma de Davi se abateu. Davi ficou triste. E por que Davi ficou triste? Porque o inimigo, ele tocou na área que Davi mais amava, que era a sua família. O inimigo, ele atingiu o ponto fraco de Davi, que era a sua família. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, que eles choraram até não ter mais forças. Imagina os valentes de Davi, pastor Diego, chorando um do lado do outro. Parece cômica essa história, mas é verdade. Homens de 1,70 m, 1,80 m, peritos caçadores, homens fortes, homens que matavam leões e ursos, homens que derrubavam gigantes. Eles estão sentando agora para chorar. Eles estão chorando agora porque eles não conseguem mais estar com a família deles. Eu perguntei para o texto enquanto eu estudava essa tarde: por que eles estavam chorando? E Deus me respondeu: porque valentes também choram. Vou dizer de novo, se vocês vêm comigo eu vou dizer de novo. Eu perguntei: Deus, por que eles estão chorando? E Deus me disse: filho, valentes também choram, fortes também ficam fracos, ungidos também enfrentam noites traiçoeiras, homens de Deus também passam por perdas, mulheres de oração também têm vontade de sumir por aí, porque a dor é muito grande. Na verdade, o choro é a maior expressão da humanidade do homem. Aleluia. O choro é a maior expressão da humanidade do homem. Tem dia que você acorda com o gás todo, levanta, coloca a sua melhor roupa, abre a janela da sua casa, se perfuma, toma banho de 1 hora, abre a janela do carro e sai cantando assim, ó: eu fui no terreiro do inimigo e eu vou tomar o que é meu. Tem dia que a gente acorda e a gente está com humor nota 10, a gente dá paz do Senhor para todo mundo, a gente conversa com todo mundo, dá bom dia no elevador, a gente paga café para todo mundo. Tem dia, irmão, que o nosso dia começa bem e termina melhor, não tem? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não?
Mas tem dia, irmão, que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dia que a gente se questiona: por que que eu nasci? Por que que eu tenho que levantar? Tem dia que a gente levanta da cama que nem aquela música da Bruna Carla: eu estou sentindo as minhas forças indo embora. Aleluia. A gente não quer atender o telefone, a gente não quer conversar com ninguém, a gente não quer papo com ninguém, a gente coloca o fone de ouvido e torce para ninguém nem vir falar com a gente, porque a gente está passando por um dia mau. O texto vai dizer que eles choraram até não ter mais forças. Vou dizer de novo: eles choraram até não ter mais forças. E de um dia para cá, tudo isso vem acontecendo com você. A última coisa que você tem feito, a única coisa que você tem feito é chorar. Fala para mim se é verdade ou se é mentira. A única coisa que você tem feito nesses últimos meses é chorar. Tem chorado sem ninguém ver, tem derramado lágrimas tomando banho, ao deitar. Tem muita gente aqui chorando pelos cantos, porque tem visto o casamento morrer, tem visto a vida financeira desmoronar, tem visto a depressão castigar teus filhos. Você chora porque o desemprego está batendo na tua porta, as contas estão se empilhando uma atrás da outra. Você chora porque você foi ao médico e o médico diz que o teu diagnóstico não é muito bom como você pensava que era. Você chora porque você está vendo teus sonhos morrerem. Você chora porque alguém que você ama está sofrendo. E eu vim te dizer algo, porque Deus colocou essa palavra ao meu coração: antes da maior honra na tua vida, você vai experimentar a maior prova. Vou falar de novo: antes da honra de Deus chegar na tua vida, você vai enfrentar a maior prova. 12 dias antes de Davi ser coroado rei, a cidade que ele morava foi sitiada. É isso que você entendeu. Eu vou dizer de novo: antes de você ser promovido por Deus, você vai enfrentar a maior adversidade da sua vida. Diga para o seu irmão: antes de melhorar, vai piorar. Procura outro e diga assim: antes de melhorar, vai piorar. Pastor, mais do que tá. Mas se você está vendo tudo desmoronando, se você está chorando pelos cantos e ninguém sabe, se você está enfrentando uma notícia ruim após a outra, se você está sofrendo pelo ataque do inimigo, eu vim te dizer uma coisa: é sinal que você está às vésperas do cumprimento da promessa na tua vida. É sinal que você está às vésperas de viver a melhor temporada da tua história. É sinal que você está quase lá. É sinal que o inimigo já percebeu: se a gente não parar ela agora, já era. Se ela entrar naquela loja, ela vai acabar se tornando dona. Se ele entrar naquele lugar, ele vai se despontar e vai brilhar. Se a gente não parar ele agora, daqui 3 anos ele se tornou milionário e vai abençoar a família inteira. Se a gente não parar ela agora, o casamento dela vai ser próspero. E tudo que eu não quero é que o casamento dela seja restituído. O inimigo sabe aonde te atacar, ele sabe aonde te ferir, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: aguenta firme, Davi. Aguenta firme, Davi. Aguenta firme, Davi, porque tudo aquilo que Deus te prometeu, o diabo pode até tomar, mas é por curto tempo. O diabo pode até arrancar das tuas mãos, mas é por curto período de tempo. Chacoalha alguém e diga assim: ó, Deus vai colocar tudo de novo nas tuas mãos, vai. Tem gente aqui chorando, dizendo: pastor, não estou aguentando mais. Tem gente aqui dizendo: pastor, eu estou quase perdendo a minha casa, eu estou quase perdendo o meu carro, eu estou quase perdendo os meus filhos. Pastor, eu estou na maior guerra da minha vida, meu marido nem sabe, a minha esposa nem imagina o que está no meu coração. Pastor, eu preciso de ajuda, porque assim como o Davi perdeu tudo, pode ser que você também esteja perdendo. E Deus não erra a mensagem. Ontem Deus disse para mim: você vai pregar esse texto, porque tem muita gente que estava em uma guerra, lutando, batalhando, e quando voltou para sua casa, viu a sua casa desmoronando. Quantos valentes estavam lutando uma peleja, daqui a pouco apareceu um problema com os filhos. Estava lutando na igreja, apareceu um problema financeiro.
Você estava numa guerra e daqui a pouco o inimigo traiçoeiro, porque o inimigo é traiçoeiro, amalequitas atacam por trás. Gente falsa não tem coragem de dizer na sua cara o que pensa, aí diz por trás, saqueia, inveja, difama. Mas o versículo de número 6, aleluia, 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 aleluia. Davi está chorando, diga bem forte, Davi estava chorando. Pode ser melhor, diga, Davi estava chorando. Davi estava chorando. Diga assim, antes de melhorar, vai piorar. Diga bem forte, antes de piorar, vai piorar mais ainda. Agora escuta, o Davi está chorando. Quantos soldados tinha com Davi? Vamos lá, quantos soldados? Antes de melhorar, vai 600 homens se levantam. Um toma a voz e diz, vamos apedrejar Davi. Porque tudo que está acontecendo com a nossa família é responsabilidade dele. Nós só perdemos mulheres, filhos, animais e recursos porque Davi foi negligente. Imagina comigo 600 valentes, homens fortes, que davam a vida pelo rei, agora se levantam para tentar apedrejar Davi. Eu não estou dizendo de inimigos, eu estou falando de amigos. Os próprios amigos, diz o versículo 6, que vão se levantar para apedrejar Davi. No momento da maior crise, deixaram de lado a lealdade, porque a dor falou mais alto no coração deles. Quando você acha que já sofreu, vem uma ferida maior. Vou falar para quem veio. Quando você acha, não estou aguentando mais, aí vem uma ferida maior. Quem anda com você começa a te perseguir. Quem orava por você começa a falar mal. Quem sorria com você se vira contra. Porque tem gente que é fiel enquanto tudo está bem, mas quando a crise aperta, vira pedra no seu sapato. Eu tenho aprendido ao longo da vida que a pior ferida não é feita pelo inimigo, é feita pelo amigo. Vem da onde você menos espera, vem de gente que você mais confia. 600 homens fortes vão procurar em meio aos escombros pedras. Pedras para quê, pastor? Para tentar apedrejar Davi. 600 amigos que naquele momento de dor se tornam inimigos. 600 homens que um dia disseram, matamos e morremos por você, está se levantando agora na fragilidade de Davi. Mas eu amo esse texto, eu amo esse texto, eu amo esse texto, porque a crise vai revelar quem é quem. Às vezes Deus vai permitir você ficar sozinho, só para entender que quem te sustenta de verdade é Ele. Eu amo esse texto, porque enquanto os homens pegavam pedras para tentar apedrejar Davi e fazer com que ele fosse morto, o versículo 6, parte B, diz que Davi se reanimou no Senhor. Vou falar de novo. Os homens estavam com pedras nas mãos, dizemos, Davi, nós vamos apedrejar você. Mas o versículo de número 6, parte B, diz, todavia, Davi foi para o quarto da oração e se reanimou no Senhor. Porque o choro não é para sempre, minha irmã. O dia mau não vai se eternizar na sua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer que essa luta que você está passando tem prazo de validade para terminar, e ela termina hoje. Eu quero te dizer que nos próximos dias Deus vai arrancar essa dor do teu peito, esse desânimo que ronda a tua casa, e vai voltar a te animar de novo. Eu profetizo em nome de Jesus que você não sai daqui debaixo de fracasso, não sai debaixo de pedrada. Você vai sair daqui reanimado no Senhor, reabastecido em Deus. Por gentileza, procure 3 ou 4 pessoas e profetize assim para ela: ânimo, meu filho, vai, ânimo, 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 ânimo.
Vamos lá, igreja. Ânimo, o diabo quer te amedrontar. Já chegou cartas lá na tua casa do Tribunal de Justiça. Ameaça no Instagram, ameaça na empresa, laudo médico que a enfermidade vai sepultar tua vida, carta de divórcio, apedrejamento. Mas você veio aqui na quarta-feira e o diabo diz: vencemos. Mas você vai sair daqui reanimado em Deus. Eu profetizo ânimo, ministério de louvor, ânimo, voluntariado, ânimo. O diabo aumentou a pressão, não aumentou? Nós vamos aumentar a adoração. Ele contra-ataca, a gente contra-ataca de novo. Ele se levanta, a gente se levanta de novo. Eles batem o tambor, nós batemos a adoração aqui nessa casa. Eles se levantam para falar mal e a gente levanta uma adoração ao nome do Senhor que pode todas as coisas. Eu vim te arrancar da sepultura, meu filho. Eu vim te tirar dessa caverna da dor. Sai daí! Eu profetizo ânimo. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Bate na mão de alguém e diz: a alegria do Senhor é a sua força. Estão tentando te parar, mais ânimo. Estão tentando tirar você da empresa, mais ânimo. Estão fazendo conluio, com chave, tramando nas tuas costas, mais ânimo, 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 ânimo. Quase o diabo tá louco comigo, irmão. Se eu te contar meia dúzia do que eu estou passando, você vai dizer: meu pastor é maluco mesmo. Está sendo contra-atacado de tudo quanto é lado, mas pensa num cara animado. Eu fico imaginando Davi acuado no canto da parede, 600 homens com pedras nas mãos, dizendo: vamos acabar com ele. Aí Davi se levanta e diz: ninguém vai tocar no que é meu. Ninguém vai tocar no que é meu. Vou falar para quem veio: ninguém vai mexer com o que é meu. Ninguém vai mexer com o que é meu. Eu não sei quem está mexendo com os teus filhos, com a tua família, com a tua empresa, com o teu ministério, mas você não pode dar nada de mão beijada para ninguém, porque você lutou para conquistar o que você conquistou. Nós não entregaremos as rédeas, o ministério e o controle para ninguém. Tudo aquilo que Deus nos deu é nosso. Alguém está entendendo isso? Davi disse: eu vou me levantar, porque ninguém vai ficar com o que é meu. Ninguém vai ficar com o que é meu. Diabo, solta a minha casa. Você vai dizer hoje: diabo, solta a minha casa. Diabo, solta a minha família. Diabo, solta o meu dinheiro. Solta o meu ministério. Solta os meus sonhos, porque ninguém vai ficar com aquilo que é meu. 600 homens a fim de apedrejá-lo. Davi vai mostrar quem é líder. Ao invés de ele levantar e ir para cima dos valentes, o texto diz que ele fez 3 coisas. Primeiro, se fortaleceu no Senhor. Isso aqui deu um nó na minha cabeça. Como é que você se fortalece no Senhor, sabendo que a sua família está sequestrada? Como é que você consegue cultuar, sabendo que quando você volta para casa, você se depara ainda com um marido alcoólatra? Você se depara com a tua casa de ponta cabeça. Como é que você consegue cultuar, sabendo que quando você volta para casa a despensa está vazia, a conta está no vermelho, está negativa? Isso aqui deu um nó na minha cabeça, porque no pior cenário de Davi, o texto diz, ele se fortaleceu. E se fortalecer é buscar intimidade.
Ele disse: Deus, eu não sei onde estão meus filhos, eu não sei onde está minha esposa, a Abigail e Ainoã, eu não sei aonde estão minhas ovelhas, nem os meus bens, mas uma coisa eu sei qual é o endereço da sala do trono, isso eu sei que se eu clamar a Deus, Ele vai responder. Eu não sei aonde a minha família está, mas eu sei que Ele está sentado em um alto e sublime trono, e eu já por muitas vezes me dirigi a Ele, porque conheço e já disse que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Davi começa a se fortalecer em Deus, e é isso que você está fazendo hoje. Está tudo desmoronando, uma luta atrás da outra. Você pensou que ia melhorar, piorou, mas você veio para a igreja se fortalecendo em Deus, se fortalecendo em Deus, se fortalecendo em Deus. Diga bem forte: Davi se fortaleceu no Senhor. Segunda coisa que Davi fez: Davi procurou o sacerdote. Existem lutas que são tão grandes que você precisa estar debaixo de uma cobertura. Eu me emocionei quando eu olhei pela janela e eu vi tanta gente aqui. E eu disse: Deus, por que tanta gente está vindo aqui? E Deus me disse: meu filho, enquanto você estiver me buscando, tem um povo aí que te tem como autoridade. Aleluia. E existem lutas na tua família que você não vai vencê-las sozinho. Procure um pastor para um gabinete. Tem lutas no seu casamento que você não vence sozinho. Procure a tua pastora para ter um tempo com ela. Tem lutas que você não vai conseguir sozinho. Você tem que vir à igreja, vir na beira do altar, receber oração. Davi é inteligente, ele disse: a luta é muito grande, então eu vou até o sacerdote. Ou seja, eu vou andar debaixo de cobertura espiritual. Traz o éfode, traz a estola sacerdotal. Eu vou consultar o Senhor. Davi vai buscar uma direção. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai buscar uma direção. Diga para pensar, está ao seu lado a pessoa aí: você veio buscar uma direção? Deus vai te dar uma liberação. Está fraco isso aqui. Você veio buscar uma direção, Deus vai te dar uma liberação. Pastor, eu não sei o que fazer. Davi se ajoelhou diante do éfode e perguntou a Deus: devo perseguir esse bando de invasores? Olha a oração de Davi: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu. Eita, Deus que responde. E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará. Percebe aqui, é isso. Não é vocês, é você. Se eles apedrejarem você, Davi, eles vão perder o GPS da onde está a família deles. Eles nem sabem que se você sair de cena, eu saio também. Dois pegou no mundo espiritual. Eles nem sabem que você tem... eu não sei se eu falo isso aqui. Você tem o GPS, meu irmão. A senha está na tua mão. A resposta está na tua boca. Se você sai do jogo, o jogo termina. Se você sai de cena, o negócio desmorona. Se eles matassem Davi, eles ficariam sem a família. Deus respondeu: eu vou te dar, é para você. Prossigo ou não prossigo? Deus responde: você, diga bem forte, você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aí eu fico imaginando os 600 homens que eram amigos e valentes de Davi, mas que na dor queriam apedrejá-lo. Davi dizendo: solte as pedras. Deus falou comigo: prepare as espadas, nós vamos perseguir os amalequitas. Alguém pode ter dito: mas a gente não sabe onde ele está. Eles estão. Aí eu fico imaginando Davi dizendo: e nós não sabemos mesmo, mas Deus disse que é para a gente persegui-los. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram do ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessarem o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens
continuaram a perseguir. Ou seja, tinha 600, 200 estavam cansados, ficaram olhando as bagagens. 400 foram procurar os amalequitas. Davi mais 400. Davi mais 400. Olha o que o versículo de número 11 diz: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Eu fico imaginando um homem forte: Davi, encontramos esse egípcio no campo. Davi olha para ele: eu amo Davi. Davi chama alguém e diz: faz uma mesa aqui, monta um banquete, monta um banquete, monta um banquete, monta um banquete. A Bíblia diz que colocaram água sobre essa mesa, colocaram um pedaço de bolo, figos prensados, 2 bolos de uva passas, fizeram um café de hotel para aquele egípcio que eles nem conheciam. Aquele egípcio comeu do bolo, tomou da água e redobrou a sua força de novo. Quem que era esse egípcio, pastor? Era um homem dos amalequitas. Como ele ficou doente, os amalequitas deixaram ele para trás, abandonaram ele pelo meio do caminho, porque ele ficou fraco. Esse aqui não serve mais, descarta. Esse aqui é fraco, tira. Esse aqui não serve para andar no nosso meio não, descarta. Esse egípcio descartado se deparou com o exército de Davi. Ao invés de Davi matá-lo, Davi faz um banquete, porque sabia que Deus prepara a mesa na presença dos inimigos. Come, bebe, deu água, deu bolo. Quando o egípcio redobrou as suas forças, Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Muita gente aqui foi abandonado. É que não sabiam que você ia se associar com Davi. Você vai entender no final. Ele vai dizer: nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziglac. Olha o que ele diz: nós incendiamos a cidade de Ziglac. Eu fico imaginando o Abner tirando a espada e já querendo cortar a cabeça dele. Davi: calma, 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 calma. Você queimou o quê? Queimei Ziglac. Zeruia pega a lança e quer cravar ele. Calma aí, Zeruia. Esses são os valentes de Davi. Aí o egípcio começa a perceber que está correndo risco de vida. E Davi lhe pergunta: você pode levar-me até esse bando de invasores? Olha o coração de Davi no meio do pior cenário. Eu te dei pão, eu te dei água, cuidei de você, agora você consegue me ajudar? Você pode me levar onde estão os invasores? Porque eu tenho 2 esposas que foram sequestradas, eu tenho filhos que estão sob o comando deles, e esses valentes também têm esposas e filhos. Você pode nos levar até os invasores? Aí ele respondeu: jura diante de Deus? Até um egípcio que adorava outros deuses está trazendo o Deus de Israel para a história. Você jura diante de Deus que não me matará, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei para eles? Quando ele levou Davi até lá, ou seja, Davi apertou a mão e disse: está fechado, palavra de homem não faz curva. Me leva onde está minha família. Aí eu fico imaginando os 400 homens pegando a espada, o arco, a lança, e dizemos: agora a gente vai restituir tudo aquilo que foi levado. A Bíblia diz que ele levou Davi até o lugar onde os amalequitas estavam. Presta atenção no que eu vou ler agora. Os amalequitas estavam espalhados pela cidade. O texto diz que eles estavam comendo, bebendo e festejando, e muitos bens que haviam sido roubados estavam na terra dos filisteus e de Judá. Ou seja, eles estavam fazendo uma grande festa. Roubamos, matamos, saqueamos, comemos e bebemos, ninguém pode nos parar. Davi, ao amanhecer do dia seguinte, desde manhã até a tarde, contra-atacou contra eles. Nenhum deles escapou.
Ou seja, vocês atacaram a gente pelas costas, não foi? Porque vocês fizeram isso lá em Deuteronômio. Mas a gente não é igual a você não, meu filho. A gente vai atacar vocês pela frente. Davi invade a cidade e vai arrebentar com todos os amalequitas. Todos os amalequitas, eu disse todos os amalequitas. De tarde e de noite nenhum escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. O versículo 18, se você estiver aqui comigo, você vai glorificar agora. Davi recuperou tudo. Pode ser mais forte. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado, inclusive suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem filhos, nem filhas, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa foi levado. O texto diz: Davi recuperou tudo. Vou falar de novo. Davi recuperou tudo. Levante as mãos para pegar essa palavra. Você vai recuperar tudo o que o inimigo tem roubado da tua família, da tua loja, da tua empresa, dos teus negócios, do teu ministério. Eles pensaram que tiraram de você a coisa mais importante, mas eles não sabem que você tem comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus não fica na perda, não perde nada. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Deus vai abrir uma porta para você e vai te levar aonde as coisas estavam impossíveis. Eu venho na autoridade de Deus dizer para alguém aqui, ó, esse ano é ano do inimigo ter que devolver tudo aquilo que ele roubou. Eu não sei o que o diabo tirou, eu sei que ele vai ter que devolver. Eu vou falar de novo, ele vai ter que devolver. Eu vou falar de novo, ele vai ter que devolver. Davi recuperou tudo. Não foi uma parte, não foi metade, foi tudo. Vou dizer de novo, não foi um pedaço, não foi uma parte, foi tudo. Tudo aquilo que o inimigo levou, família, esposas, filhos, a honra, tudo voltou para a mão de Davi. Procure alguém avivado do seu lado e diga assim para ele: aquilo que o inimigo tirou da sua vida vai voltar para suas mãos. Vai, aquilo que o inimigo tirou da sua vida vai voltar para suas mãos. Essa palavra é para quem perdeu algo precioso no caminho. Pastor, perdi meu ministério, vai recuperar. Pastor, perdi minha família, vai recuperar. Pastor, perdi meus filhos para as drogas, vai recuperar. Pastor, perdi minha credibilidade, vai recuperar. Pastor, perdi minha honra, vai recuperar. Pastor, perdi minha moral, vai recuperar. Pastor, perdi minha saúde, vai recuperar. Pastor, perdi minha credibilidade, vai recuperar. Pastor, perdi minha espiritualidade, vai recuperar. Pastor, perdi minha profissão, vai recuperar. Pastor, perdi minha filha, vai recuperar. Pastor, perdi meu marido, vai recuperar. Pastor, meu noivo foi embora, vai voltar. Tudo aquilo que você perdeu em 2025. Ai, eu tô na pegada de Deus. Você vai recuperar. Levante as mãos para o céu. Abraão perdeu a terra, ganhou a promessa. José perdeu a túnica, ganhou o trono. Jacó perdeu a identidade, mas ganhou um novo nome chamado Israel. Moisés perdeu o palácio, ganhou a presença. Jó perdeu tudo, ganhou tudo em dobro. Ana perdeu a paz, mas ganhou um profeta. Ruth perdeu o marido, mas ganhou um legado. Pedro perdeu a fé, mas ganhou o púlpito de Pentecostes. Paulo perdeu o prestígio, mas ganhou o propósito. Jesus perdeu a vida, mas nos deu a eternidade. Se eu fosse você, eu já estava de pé, já estava rodando, já estava pulando. Eu não vim brincar de pregar a palavra hoje. Eu vim dizer que se o diabo tirou, vai ter que devolver. Erebassi, erebachuri, andalabasha. Irimandarabasuri, andalabaracebe, andarace. Oh Deus poderoso, oh Deus que eriste, mandaralabassuri, andalabasha. Eles disseram: vamos perseguir os inimigos. Eu quero pelo menos 300 pessoas aqui na frente que vão sair do lugar dizendo: eu não saio daqui de mãos vazias.
Eu não vou para casa sem os meus despojos. Eu não vou para casa perdendo o que eu já perdi. Não, eu vou alcançar a minha vitória de novo. Eu vou alcançar minha promessa de novo. Eu vou alcançar o meu ministério de novo. Eu não sou de perder e deixar para lá. Tudo que eu perco eu vou perseguir de novo, porque se Deus me deu é meu e eu não perco para o inimigo. Eu vou deixar os adoradores adorarem a Deus, porque Deus vai desfazer a festa no território dos amalequitas. Muita gente comendo, bebendo e gozando, dizendo, falimos ele, roubamos ela. Muita gente comendo, bebendo e gozando, dizendo, já era a família dele, já era o ministério dele, já era a empresa dela, era pequena, agora já era. Mas Deus está dizendo, eu vou desbanquetear todo o banquete do inimigo. Eu não vou deixar ninguém fazer festa com o teu nome, com o teu dinheiro, com teus bens. Eu não vou deixar ninguém estar de posse da tua família. Tem muita gente aqui que perdeu o casamento, tem muita gente aqui que perdeu a responsabilidade, tem muita gente aqui que perdeu o dinheiro. Sabe por quê? Porque o inimigo entrou na sua brecha, atacou você pelas costas, mas hoje você se reanima no Senhor. Não, tem gente aqui que não veio, tem que se amdiar. Por favor, se não vir comigo, não vem.